Paz de Alcha, meus irmãos, eu me chamo Wendel Guimarães. Vamos entrar com mais um estudo para a edificação do corpo do Mashiach. Irmãos, a Bíblia que vai ser usada nesse estudo vai ser a Bíblia de Jerusalém. E o tema do estudo vai ser a edificação da arca e o tempo do fim. Peço aos irmãos que abram no livro de Lucas, capítulo 17, verso 22 ao 37. E no verso 22 vai dizer assim: Disse ainda aos seus discípulos: Dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, não saia, não sigas. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e figura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Mas será preciso que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Ou seja, Yahshua ainda tinha que ser sacrificado, meus irmãos, e ser rejeitado entre muitos. Olha só, verso 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e fez perecer a todos. Irmãos, aqui o Mashiach, Yahshua, ele fala como aconteceu nos dias de Noé. Aqui ele dá incentivo para que a gente vá lá e veja como foi aqueles dias. E ele mostra que assim como foi naqueles dias, ocorrerá também no dia do Filho do Homem. Eram dias normais, ele citou dias normais. Mas quando Noé entrou na arca, o dilúvio pegou a todos. Isso nos mostra algo muito importante e interessante. Louvado seja Yahweh. Vamos em Gênesis capítulo 6, versos 5 ao 9, que vai dizer assim: E Yahweh viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E Yahweh arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e afligiu-se o seu coração. E disse Yahweh: Farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, e com os homens os animais, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de ter feito. Mas Noé encontrou graças aos olhos de Yahweh. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre teus contemporâneos, e andava com Yahweh. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Yahweh, e se encheu-se de violência. E Yahweh viu a terra estava pervertida, porque toda a carne tinha uma conduta perversa sobre a terra. Então você vê, meus irmãos, os tempos de Noé. O coração do homem era mau, a violência reinava sobre o mundo. A mesma coisa é agora, no tempo do fim. Hoje você liga uma TV, você vê de violência, você vê catástrofe, guerra. O mundo hoje está tomado pela violência, meu irmão. Hoje você não pode falar que é capaz de você perder a própria vida. Irmãos, o mundo está da mesma forma, pior. Por isso está escrito: com o crescimento da iniquidade, o coração de muitos se esfriará. Esse coração de muitos se esfriará é o amor, meu irmão. É o amor. Quanto mais vai crescendo a iniquidade, o amor vai esfriando. O coração do homem se tornando perverso. E hoje está dessa forma. Mas tem uma coisa que agrada aos olhos de Yahweh. E são justos, que é a representação de Noé. Esses justos são o filho varão, os 144 mil. Olha só no verso 9. Noé era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos, e andava com Yahweh. A nossa integridade, meus irmãos, para com o próximo, ser justo diante da palavra de Yahweh. A nossa conduta, meus irmãos, tem que ser íntegra, justa. Temos que caminhar com Yahweh. E aqui uma representação dos 144 mil. Como está em Apocalipse capítulo 14, verso 4 ao 5, que diz: Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Estes seguem um cordeiro onde quer que ele vá.
Estes foram resgatados dentre os homens como primícia para Iau e para o cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrada mentira. São íntegros. Olha a característica de Noé dentro dos 144 mil. É lindo demais, meus irmãos. É lindo demais. Então você vê aqui a simbologia nos dias de Noé. Que a perversidade, a violência reinava naquele tempo. Mas ainda havia um justo. Quando esse justo for tirado, meu irmão, e aí que vem. Vamos continuar. Gênesis capítulo 6, verso 16. Olha só isso. Irmãos, olha só que simbologia tremenda. Todos nós sabemos que a arca representa Yahshua. A arca é a representação do escape. Noé construiu a arca para escapar do dilúvio. Nós construímos a arca para escapar da hora da provação que virá. Que arca é essa, ainda? A arca simboliza Yahshua. Noé construiu a arca, nós construímos Yahshua. Yahshua é a arca. Mas de que forma? Dentro de nós. E olha, observa essa simbologia tremenda, irmãos. É muito lindo. Capítulo 6, verso 16 vai falar: farás um teto para a arca e o rematarás um covado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. A arca ela é contida de primeiro, segundo e terceiro andar. Noé construiu a arca de 3 andares. E aqui uma representação muito linda, uma simbologia tremenda. A arca é construída dentro de nós, meu irmão. Yahshua é construído em nós. Nós chegamos a uma medida de Yahshua. Nós mudamos a nossa conduta e aperfeiçoamos Yahshua dentro de nós. Quando aperfeiçoamos Yahshua dentro de nós, construímos essa arca. E ela é construída em 3 andares, de 3 andares. Assim como Noé construiu uma arca de 3 andares, nós construímos a arca de 3 andares sobre nós. Construímos a arca no nosso espírito que está pronto. Construímos a arca na nossa alma, construímos a arca no nosso corpo. Louvado seja Yahweh. Essa é a simbologia tremenda. A arca ela está sendo construída dentro de nós. Que é Yahshua. Assim como Noé construiu a arca naquele tempo, para escapar do dilúvio. Olha só que tremendo. Efésios capítulo 4, verso 13, vai dizer, meus irmãos, até que alcancemos todos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahweh, do estado de homem perfeito, à medida da plenitude de Yahshua. Aqui quer dizer que todos nós precisamos alcançar uma unidade da fé e conhecer a Yahshua. Assim chegamos ao estado de homem perfeito, uma medida da estatura de Yahshua Mashiach, uma medida da plenitude de Yahshua. Irmãos, para você ver, todos nós, não é só eu, somos todos nós, precisamos passar a conhecer a Yahshua e formar Yahshua dentro de nós, porque está escrito em Apocalipse 2, capítulo 2, verso 26, Yahshua deixa bem claro para o vencedor aqui. Ele vai explicar. Ao vencedor, aqui ó, Apocalipse capítulo 2, verso 26, ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim. Olha só a promessa, olha só a promessa. Conceder-lhe autoridade sobre as nações, com cedro de ferro as apacentará, conforme se quebra os vasos de argila. Quando você foca aqui, meus irmãos, Yahshua está falando, olha, você vencedor, observa a minha conduta até o fim. E eu concederei isso. É a mesma coisa que ele fala aqui, ele fala para o vencedor. Está lá em Apocalipse
12. No verso 5, olha só. Ela deu à luz a um filho varão, que regerá todas as nações com cedro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Yahweh do seu trono. Olha isso. E lá fala que o filho varão no Apocalipse 14 caminha com Yahshua por onde quer que ele vá. Observa a conduta de Yahshua. Porque nosso mestre passou isso para os seus discípulos. Olha só. Mateus capítulo 10, verso 24 e 25. Vai dizer assim. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu dono. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o seu servo como seu dono. E Yahshua está falando para a igreja, está falando para nós. Olha, vocês não estão acima de mim. Basta vocês ser como eu sou. Olha isso. Olha isso. É muito forte, é muito lindo, é muito tremendo. Então nós construímos a arca é Yahshua dentro de nós. E a construção dela é sermos como Yahshua é. Humilde, manso, paciente. Não retribui o mal com o mal, mas sim pagar com bem. Amar aqueles que nos amam, mas também aqueles que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Vamos voltar para Lucas, capítulo 17, o verso 28 agora. Do mesmo modo, como também aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Yahweh fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando-os a todos. Será deste modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Olha só isso. Você vê que Yahweh ele nos mostra a conduta no tempo de Noé e a conduta no tempo de Ló. No tempo de Noé, a gente vê que o mundo era tomado por violência. E agora a gente vai lá em Ló. Gênesis capítulo 19, do verso 1 ao 26. Vai dizer assim, meus irmãos. Verso 1, capítulo 19 de Gênesis. Ao anoitecer, quando os dois anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra e disse: Eu vos peço, meus homens, desce à casa de vosso servo para aí passardes a noite e lava-vos os pés. De manhã retomareis vosso caminho. Mas eles responderam: Não, nós passaremos a noite na praça. Tanto insistiu Ló, que foram para sua casa e entraram. Prepararam-lhes uma refeição, fez comer pães asmos, e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, todo o povo, sem exceção, chamavam Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Trazei-os para que deles abusemos. Olha isso. Então você vê, meus irmãos, que nos dias de Noé a representação é da violência sobre o mundo. E nos dias de Ló, além da violência, a prostituição, a homossexualidade estava enorme sobre aquela cidade. E os tempos de hoje são os tempos do fim. Você vê isso sobre todo mundo, de forma inórbita. Os jovens, os homens, as mulheres. A mídia influencia para que as crianças, os jovens desenvolvam essa vontade. Irmãos, você vê que é o tempo do fim. É o tempo do fim. E isso desencaminha
algo muito grande pela frente. Porque a palavra do nosso Pai nos mostra que o homem foi feito para a mulher para o homem. Quem tem entendimento sabe o que eu estou falando. E quando você fala a respeito do homossexualismo, taxam você como preconceituoso. E te tira como uma pessoa mais ruim da face da terra. Irmãos, sejamos fortes. Sejamos fortes. E algo que nos protege e nos guarda. O justo vive pela fé. Curte o que custar, mas a palavra de Yahweh tem que ser procedida para toda criatura. A verdade tem que ser espalhada por 4 cantos da terra. Louvado seja Yahweh, meus irmãos. Vamos continuar. E uma coisa que eu quero falar, meus irmãos, que me toca muito, é esta. É essa, meus irmãos. Você vê que o nosso mestre Yahshua, ele compara os dias de Ló e os dias de Noé, que são autossemelhantes, mas são acontecimentos diferentes. Mas uma coisa que está semelhantemente aqui, como no livro de Noé, também, lá em Gênesis, é esse. Preste bem atenção. Muitos ficam se perguntando, nossa, é preciso que aconteça o arrebatamento primeiro para que venham 7 anos de tribulação? Ou o arrebatamento só vai acontecer no final da tribulação? O arrebatamento só vai acontecer no meio da tribulação, depois dos 3 anos e meio? Irmãos, o Mashiach, Yahshua, ele nos falou em parábolas. Só basta a gente criar esforço para procurar, pedir entendimento a Yahweh sobre as tuas palavras e revelação. E no tempo certo ele vai nos conceder. Olha só isso. O Mashiach fala que vai ser como nos dias de Noé e nos dias de Ló. E olha os fatos semelhantes entre esses 2 dias. Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 19, verso 21. E respondeu-lhe o anjo: Faço-te ainda esta graça. Não destruirei a cidade de que falas. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. E por isso que deu a esta cidade o nome de Segó. Vocês viram, meus irmãos? O anjo fala para Ló: Ló, eu não posso destruir essa cidade até o momento que você tiver chegado lá. Até o momento que você tiver chegado lá. Agora, em Gênesis, capítulo 7, observe bem. Aqui, meus irmãos, capítulo 7 de Gênesis, versos 6 e 7. Olha só, preste bem atenção. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as águas sobre a terra. Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, entrou na arca para escapar do dilúvio. Irmãos, se você prestar bem atenção, o dilúvio, ele desceu após Noé entrar na arca. Quando Noé entrou na arca, a porta se fechou, o dilúvio desceu sobre a terra. Quando Ló saiu da cidade e se abrigou em outra cidade, o juízo desceu em Sodoma e Gomorra. Assim será a mesma coisa. Quando o filho varão ser tirado e a porta for fechada, como está lá em Mateus capítulo 25, o juízo do Eterno desce sobre a terra. E é tremendo, meus irmãos. Tremendo. Vamos nessa, irmão, para finalizar, continuando. Lucas capítulo 17, verso 31. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrados da mulher de Ló. Quem procurar ganhar a tua vida, vai perdê-la. E quem perder, vai conservá-la. Digo-vos naquela noite,
2 estarão no leito, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma lhe será tomada e a outra deixada. Tomando a palavra, perguntaram-lhe então, onde, mestre? E Yahshua respondeu, onde estiver o corpo, aí também se reuniram os abruptos. Irmãos, o que Yahshua quer dizer aqui? Yahshua quer dizer que a gente, conhecendo a palavra da verdade, não olhe para trás, que a gente foque no alvo, que é Yahweh e Yahshua. Esqueçamos o mundo morreu para a gente. Que a gente, irmão, siga em frente, perseverando. E que deixamos o mundo de lado e as coisas desse mundo também. E focamos em Yahweh e Yahshua. Espero que os irmãos tenham entendido. Louvado seja Yahweh, meus irmãos. Que Yahweh abençoe a todos nós. Fica na graça e na paz de nosso Pai, Yahweh dos Exércitos, de nosso Mestre, Yahshua. Yahweh abençoe a todos. Yahshua Mashiach vivo. Irmãos, vamos focar na união e na reconciliação, no amor, no perdão e na misericórdia de nosso Pai. Vamos aprender mais de Yahshua, meus irmãos. Vamos ser como Ele. E só assim a gente entra ao estado de homem perfeito. Louvado seja Yahweh. Fica na paz, meus irmãos.